Boa tarde, meus amores. Como estão vocês, a família? Espero que estejam todos em paz e em segurança. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Na verdade, é uma continuação da aula da semana passada, que estudamos sistema nervoso. Hoje estudaremos sistema endócrino, que ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso, certo? Vamos lá? Vocês já devem ter ouvido falar nos hormônios. Vamos conhecer o que significa isso. O sistema nervoso coordena diversas atividades em nosso organismo, mas ele não atua sozinho. Ele atua em conjunto com o sistema endócrino. Vamos conhecer. As sensações como fome e susto envolvem a ação do sistema nervoso e do sistema endócrino, os dois juntos. As diferenças físicas entre meninos e meninas e entre crianças e adolescentes também estão relacionadas a esses dois. Como o que identifica que aquela pessoa é do sexo masculino ou do sexo masculino? Como identificar que características uma pessoa do sexo masculino apresenta e o que características uma pessoa do sexo feminino apresenta? Tem diferenciação, sim. O sistema endócrino atua por meio de substâncias produzidas por glândulas ou tecidos específicos do organismo, que são liberadas na corrente sanguínea. Essas substâncias são chamadas de hormônios. Detalhe: as glândulas endócrinas liberam hormônios na corrente sanguínea. Por que, Proju, você está falando isso? Porque existem as exócrinas, que não liberam na corrente sanguínea. Veremos daqui a pouco. O sangue distribui os hormônios do local onde são produzidos para as diferentes partes do corpo. Não se preocupem que vamos clareando aos poucos. Na página 212 do livro de vocês, do módulo 2, abram aí para a gente acompanhar juntos. Em situações de estresse ou medo, o sistema nervoso estimula glândulas específicas a produzirem adrenalina, que é um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no corpo. Aqui no livro de vocês, na 212, tem o que esse hormônio adrenalina causa no nosso organismo. Geralmente é quando estamos numa situação de estresse ou de medo, susto. Vejamos aqui. Frequência, olha aí no livro, na página 212. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ou seja, o coração começa a bater muito rápido, aumenta para fornecer maior quantidade de gás oxigênio e nutrientes para outras partes do corpo, principalmente para os músculos. Suor. Ocorre aumento na produção de suor, que auxilia no controle e no equilíbrio da temperatura interna do corpo. Quando estamos numa situação de estresse, de nervoso, de medo, começamos a suar, não é assim? A respiração fica agitada, acelerada, permitindo que mais gás e oxigênio seja captado. O sistema digestório. O sistema digestório reduz sua atividade e o sangue é direcionado para outras partes do corpo. No livro de vocês tem uma imagem de umas crianças, né? De um menino na montanha-russa. Claro que ele está ali, que é pura adrenalina, assustado, ao mesmo tempo que está gostando da experiência, mas existe um medo, um pavor, né? É algo novo, algo que realmente tira a gente do sério, do normal. As glândulas podem ser endócrinas, são responsáveis pela produção dos hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Hormônios é uma substância que nosso organismo produz. Ele vai ser liberado na corrente sanguínea quando ele é produzido pelas glândulas endócrinas. Vamos conhecer essas glândulas daqui a pouco. As glândulas exócrinas secretam seus produtos no interior de cavidade do corpo ou na superfície dele, não é na corrente sanguínea. O hormônio produzido pelas glândulas exócrinas, esses hormônios não são liberados na corrente sanguínea, são liberados em outras partes do nosso corpo. Vamos ver mais. As glândulas digestivas liberam seus produtos no interior do estômago para auxiliar na digestão dos alimentos. Olha o que eu falei. Se ela libera
hormônio no interior do estômago, aqui nós estamos falando de glândulas exócrinas. Ela não libera o hormônio na corrente sanguínea, ela libera diretamente no estômago. Então, são glândulas que liberam o hormônio numa parte do corpo que não é na corrente sanguínea. Então, são glândulas exócrinas. As glândulas sudoríparas liberam suor na superfície do corpo. Mais uma vez, são glândulas o que, gente? Exócrinas. Ela não libera seus hormônios na corrente sanguínea, libera na parte do nosso corpo que produz o suor. Então, ela é uma glândula exócrina, certo? As endócrinas. A hipófise. Olhem aí na página 213 que tem hipófise. Olha onde ela está marcando aí, está sinalizando que é lá na cabeça. É uma glândula que fica dentro da nossa cabeça. Produz hormônios que controlam, a gente está aqui controlas, né? Mas controlam outras glândulas e que regulam o crescimento do corpo. Ela é fundamental para que a pessoa desenvolva seu crescimento ou não, o funcionamento correto dessa glândula. Tireoide, olhem aí no livro de vocês na 213, está sinalizando para o pescoço, não é isso? Produz hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Viram aí? As suprarrenais, elas ficam acima dos rins. Supra, porque está acima. Renais vem de rins. Produzem hormônios que preparam o corpo para situações de estresse, de nervoso, de agitação. Ovários, acharam aí? Ovários, gente, só tem nas mulheres. Homem não tem ovários. Então, é uma glândula própria de mulher. Produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo feminino e processos associados ao sexo feminino, como ciclo menstrual e a gestação. Então, os ovários, eles têm essa responsabilidade de nos dar, às mulheres, características do sexo feminino. O ovário, ele produz esse hormônio, que vai nos dar essas características, que vai regular o ciclo menstrual e auxilia muito durante a gestação, certo? Da formação da criança na barriga da mamãe. Testículos, outro órgão que só tem no homem. Esta glândula produz hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoide e o engrossamento da voz. Então, aqui o testículo, ele é próprio do sexo masculino. Acharam aí no livro de vocês? Tenham cuidado com isso, bem atenção. Alterações hormonais e a saúde. Quando os hormônios produzidos em quantidade adequada, podem ocorrer alguns problemas no organismo, como a diabetes. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior da célula. Esse transporte é auxiliado pela insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas fica próximo ao estômago, do lado esquerdo do nosso corpo, um pouco acima, logo abaixo das costelas, só que mais para trás. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente ou não realiza suas funções adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue, ou seja, o sangue fica com muito açúcar. Esse acúmulo causa diversos problemas ao organismo e isso que caracteriza a diabetes. Então, lá na origem é um problema hormonal. Quando o pâncreas, que é esse órgão, ele não produz adequadamente ou ele está com algum problema que diminui a quantidade de produção de insulina e aí acaba nosso corpo acumulando muito açúcar, certo? Ele retém muito açúcar no nosso corpo e por isso acabamos desenvolvendo essa doença. Ela pode ocorrer em todas as fases da vida. A prevenção e o controle dessa doença pode ser feito com alimentação saudável e a prática de atividades físicas.
Outro problema de saúde associado aos hormônios é o gigantismo. A pessoa cresce demais, gente, muito além do que se espera. É causada pelo crescimento excessivo, pela produção excessiva do hormônio do crescimento. Lembra onde é que está lá o hormônio do crescimento? Ele é produzido aonde? Relembrando, acabamos de falar, lá na hipófise, na cabeça. Há uma desregulação dessa produção do hormônio, ele é produzido a mais e acaba a pessoa crescendo muito. Essa imagem aí desse moço está na página 215. O nome dele ele é turco, nasceu na Turquia, é Sultan Kösen. Ele ainda é vivo. Em Londres, Inglaterra, aqui ele está lá na Inglaterra, quando ele tirou essa foto. Ele é considerado o homem mais alto do mundo. Ele tem, hoje em dia, aproximadamente 2,51 m. Imagine, quase 3 metros de altura, meu Deus. E ele, na verdade, foi uma desregulação da hipófise, dessa glândula, e acabou produzindo muito hormônio e ele acabou crescendo demais, certo? Isso não é saudável, gente, isso é uma doença, certo? Explicação do assunto está das páginas 211 a 214, atividades 215 e 216, certo, meus amigos?